Fala pessoal, beleza? Guilherme Pertolini aqui, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo de energia solar. E hoje vou falar com vocês sobre o segundo vídeo da nossa série de paralelismo de inversores off-grid. Eu quero falar hoje sobre o paralelismo bifásico. Como que funciona? Muitas vezes, nós compramos uns equipamentos off-grid e cada inversor ele é monofásico, ele tem a saída dele é fase e neutro. Só que a gente às vezes compra um inversor que ele é 120 volts, fase neutro 120 volts, ou seja, nós vamos ter ali um equipamento que vai fornecer uma potência para nós em 120 volts. Só que existem cargas que são 120, existem cargas que são 220. Em muitos locais aqui no Brasil, as cargas 220 são ligadas no bifásico. E é possível você fazer um sistema bifásico usando o seu inversor off-grid de 120 volts. Para isso, você vai precisar de dois inversores. E aí, nessa topologia, é algo muito parecido com a topologia que eu apresentei no primeiro vídeo, que é a topologia paralelo monofásico. No paralelismo bifásico, tem uma diferença. Apenas o neutro vai ser em comum para os dois inversores, então você vai fazer um barramento de neutro, onde ambos os inversores vão se conectar, só que daí cada inversor vai formar uma fase. E então você vai ter fase 1, fase 2 e o neutro em comum para ambos os inversores, então ambos os inversores vão conectar no neutro. Então isso é a principal diferença. Aí nisso, vamos supor que você tem dois inversores de 3 kW fazendo um paralelismo bifásico. Se você colocar uma carga no monofásico, ou seja, se colocar uma carga no fase neutro, na fase 1 e neutro, ou na fase 2 e neutro, o máximo que ele vai conseguir te entregar é 3 kW. Agora, se você conectar uma carga entre o fase 1 e o fase 2, você vai ter 220 volts, e o máximo que o equipamento vai te entregar, nesse caso aí que são dois inversores de 3, vai ser 6 kW. Então você consegue dobrar a potência entre as fases, entre fase 1 e fase 2, só que entre fase e neutro, ainda se você conectar uma carga monofásica, você vai ter 3 kW, nesse exemplo que nós estamos dando. E por isso que é muito interessante você dar uma balanceada nas cargas monofásicas. Colocar algumas no primeiro inversor, algumas no segundo inversor. E aí, claro, as cargas 220 você vai colocar no bifásico entre as duas fases. O resto segue muito parecido, tá? O banco de baterias ainda é incomum. Você vai ter um banco de baterias único, que daí você vai formar um barramento, e nesse barramento cada inversor vai pegar um positivo e um negativo. A parte do fotovoltaico também segue o mesmo princípio do paralelismo monofásico, onde você pode ter sistema fotovoltaico diferente para cada um dos inversores, o que vai diferenciar, o que cada um vai contribuir para o carregamento da bateria, o atendimento das cargas. E também temos a parte de comunicação entre os inversores, porque nesse caso nós estamos falando que vai ter que fazer um bifásico. E nessa situação, a onda de cada um dos equipamentos tem que estar sincronizada para que seja feito um bifásico, para que elas se somem. E com isso a gente consegue aumentar aí a tensão. Então, o inversor, diferente do monofásico, do paralelismo monofásico, ela não pode estar igual. Ela vai ter que ter uma certa defasagem. Porque daí, com essa defasagem, a gente consegue atingir ali os 220 volts, entre as fases. Então, vai ter necessário ter uma defasagem entre os inversores. E aí, por conta disso, é necessário que eles se comuniquem para que a defasagem seja correta, com a quantidade de graus correta, para que a tensão seja correta. Então, por conta disso, existe uma comunicação entre os equipamentos e verifica no manual do produto também como que fica a conexão dos cabos dessa comunicação. Beleza? Então, é possível também fazer um paralelismo monofásico. Claro, só dá para fazer isso com os inversores que são 120 volts. Não dá para você fazer um paralelismo bifásico. Eu falei monofásico, mas é bifásico. Não dá para fazer um paralelismo bifásico com inversores 220 volts, beleza? Então, para o paralelismo bifásico, você vai precisar de dois inversores 120 volts. Geralmente, os fabricantes só permitem fazer com dois inversores, tá? Você não consegue fazer 3 inversores, 2 inversores na primeira fase e um inversor na segunda fase.
Geralmente é só um inversor na primeira fase e um inversor na segunda fase. Existem alguns fabricantes que já estão, né, aprimorando ali seus equipamentos. Você consegue colocar 2 inversores em uma fase e 2 inversores na segunda fase, mas ainda é algo que está sendo desenvolvido. Tá? Ainda não é muito comum você encontrar no mercado fabricantes com essa topologia. Beleza? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like aí se vocês gostaram. E vamos nos falando aí até o terceiro vídeo aí da nossa série. Até mais, pessoal!